não imaginava que poderia ser algo tão grande. Que loucura de evento foi aquele? Para nós foi um movimento histórico, né? Superou todas as nossas expectativas, que já eram altas. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, no início da Feeltech, indo na Alberto Bins, que é a rua aqui em Porto Alegre, onde é que eu comprava os componentes eletrônicos para montar a primeira Feeltech, montando no meu quarto de casa. E, assim, nunca. Se alguém me perguntasse, eu imaginava a proporção que tudo isso ia tomar. É impossível, impossível, impossível. Cada ano eu me surpreendo, cada vez eu me surpreendo e, sem dúvida, de 20 anos para cá, eu nunca imaginei que hoje eu estaria nesse cenário, nesse momento tão inimaginável. Apaixonados por carros tomam as estradas rumo a um dos maiores eventos automotivos do país. Mais de 1000 carros partem do local rumo ao sul do país. Bom, depois da caravana que a gente fez nos Estados Unidos, atravessando os Estados Unidos de DeLorean com motor de Ferrari, a caravana e o pessoal que nos acompanhou, criou uma vontade tão grande de muita gente no Brasil de acompanhar, só que eu não imaginava que tinha tanta gente disposta a fazer essa loucura mesmo. Atravessar o país foi algo épico, tá? Tu parava num posto de combustível, tu parava pra comer, tu parava pra qualquer coisa, vinha muita gente e é diferente das coisas que às vezes tu vê num filme, algo do tipo, era carinho mesmo, sabe? E fomos aí em várias caravanas aí, seguindo pelo Brasil. Teve gente que veio do norte, de todos os lugares do Brasil, tem gente que nos encontrou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, muita gente. Curitiba, eu ouvi dizer que tinha mais de 5.000 pessoas naquele encontro de carro antigo que a gente parou. Fomos, assim, com um movimento tão bonito, tantos carros diferentes, tantas pessoas conseguiram ter a oportunidade de tirar o carro da garagem. 2 dias com o pessoal na passarela, pessoal na beira da estrada, pessoal nos postos, carros que acompanhavam só por um trechinho. O mais legal de tudo foi chegar no autódromo Feeltech Velopark. Tinha mais um mar de gente no autódromo que eu nunca vi. O autódromo que eu vi crescer, nunca vi tanta gente. O pessoal num clima incrível, assim, uma energia positiva. O Mustang foi cercado de pessoas, assim, era um mar de pessoas, eu não conseguia enxergar, assim, onde é que acabavam aquelas pessoas. Subi no Mustang, levantei a bandeira do Brasil. Aí, de novo, culminou, né, cara? Se sexta-feira até assim, imagina sábado. Sábado não dava pra caminhar no autódromo. Parecia final de Copa do Mundo. O dia começou com chuva, então imagina, toda a equipe que já estava preparada para receber o número que a gente estava esperando, mas ao mesmo tempo choveu. Então teve que ter toda uma adaptação para chuva e não parar nada, tudo continuar acontecendo e aí, bum!
E na sequência da chuva, ela sumiu e veio um sol do nada, apareceu, o céu limpou, o céu azul. E a galera continuou chegando. E a gente naquela operação de receber todo mundo ao mesmo tempo, porque eram entradas múltiplas pelo parque ao mesmo tempo. E, cara, foi uma experiência muito, muito boa, assim, para todo mundo. Por mais que a gente tenha uma certa experiência nisso, mas é aquilo que eu falo, cada evento é um evento, né? Nunca vamos ter 2 eventos iguais, assim. Eu me lembro do primeiro dia quando a gente falou, cara, a gente tá assumindo o autódromo, a gente tem que fazer um evento, né? Então a gente pegou, tá, vamos fazer um evento. Tá, mas vamos fazer o que no evento? Vamos botar as coisas da FT, vamos levar os carros do Anderson, vamos levar os carros dos parceiros, vamos chamar uma galera pra expor lá. Tá, mas e o que mais? E o assunto era basicamente assim, cada pessoa tinha uma paixão e trouxe um motivo. Ah, vamos trazer a galera do off-road. Vamos trazer a galera do drift. Vamos trazer dos japoneses, dos alemão, dos americanos, mini kart, caminhão. A gente tinha 5 DJ, banda. Cara, foi maravilhoso. Eu nunca fui num evento tão eclético na minha vida. E olha, eu já fui em evento, hein? Meu último evento grande foi a SEMA EPRI. E eu vou dizer, são eventos maravilhosos. Mas um evento tão diversificado, com tanta paixão, que 100% das pessoas chegaram pra mim e estavam assim, ó, chegavam sorrindo com o que eles estavam presenciando e vivendo, eu nunca tinha visto. Eu já estou há um bom tempo aqui no Velopark, né? A galera já até me conhece bem por estar aqui, mas ver essa quantidade de gente, de público chegando ao mesmo tempo, eu nunca tinha visto. Tanto eu quanto o Anderson, a gente estava mais envolvido assim, nessa possibilidade de compra do autódromo, entendendo que estava à venda e a gente queria, no primeiro momento, achar algum investidor para comprar o autódromo e para que ele não fechasse as portas. Essa era a nossa única intenção. E aí foi vindo, aí quando veio o Luiz de Leon entrar na conversa. Quando houve o burburinho do Velopark tá à venda, já passou pela minha cabeça. Imagina se o Fueltech tivesse o Velopark, já passou pela minha cabeça. Quando esse assunto virou um assunto íntimo, eu, o Leonardo e o Anderson discutindo, pra mim eu tive uma visão na hora, assim. É óbvio que a gente tem que comprar esse autódromo. Pra mim eu não tinha dúvida. Pra mim, que sou o cara um pouco mais pé no chão, mais do lado financeiro, administrativo da coisa, ter um autódromo, comprar um autódromo era algo muito distante. E aí eu olho pra aqueles dois malucos assim, né? Era uma reunião online, o Anderson e o Luiz nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, e a gente conversando, assim, uma reunião no Teams ali, e o De Leon olha assim, cara, por que não? Né? Eu acho que dá, até que não tá tão longe. Aí eu olhei assim, olhei o Anderson. Eu mesmo escutei a minha voz e já pensei, mas será? E eu acho que todo mundo se olhou, pensamos e daqui a pouco começamos a imaginar e sonhar com aquilo. E eu lembro que a gente começou a discutir e muitas vezes eu consigo não falar tanto, às vezes eu falo demais. Naquele momento eu me lembro que eu dei uma acalmada, porque eu tava tentando formular as ideias e eu tenho uma coisa dentro de mim, tá? Quando eu tenho a convicção de algo, eu tenho uma falha. Eu não consigo ver não dar certo. Pra mim, a gente consegue fazer até dar certo. Não tem como não dar certo, se tu realmente quer fazer. Então, pra mim, quando a gente falou do Velopark, e eu tive essa convicção interna que a gente precisava do Velopark, que faz parte da nossa vida, cara, eu não tinha dúvida alguma. Na verdade, eu comecei a pensar, como é que eu explico isso pro Leonardo e pro Anderson?
que pra mim é 100% certeza que vai dar certo, né? E naquele momento minha sensação era só de gratidão ter 2 sócios malucos, né? Que os caras são arrojados, pensam realmente pra frente, destemidos assim. Às vezes a gente sonha com alguma coisa ou fala alguma coisa sem entender do real poder das palavras ou da mentalização, ou da atração. E eu diria que esse foi talvez um dos maiores que eu já tive na minha vida aí. Mas eu naquele dia eu falei, cara, não existe chance da gente não comprar. A gente só tem que descobrir como que a gente vai fazer a aquisição, porque a partir do momento que a gente tiver autódromo, eu garanto, vai ser top. Quando nós 3 se olhamos, cara, compramos um autódromo, e agora? O que a gente faz? Cara, eu tenho um nome na cabeça, eu também. 1, 2, 3 e pum, Alex Wagner. Aquele momento no palco ali, ainda cochichei no ouvido do De Leon, assim, cara, isso aqui é Guns N' Roses dos anos 90, né? Ver aquela multidão ali embaixo, saber que todo mundo veio por um motivo. Acho que o motivo maior é a Fueltech. Todo mundo está se identificando muito com o lifestyle Fueltech. Já esperavam, acho, uma coisa diferente. Realmente, eu acho que quem veio encontrou esse algo diferente. A gente planejou muito esse evento. Acho que todo mundo que veio vai guardar uma ótima lembrança desse dia. Tem que ver o jet car com turbina de avião funcionando! Esse realmente foi só o dia 1, então tem muita coisa para vir ainda no autódromo Fueltech Velopark. A gente tem milhares de ideias na cabeça, não vou dar spoiler aqui, contar tudo que está por vir. A gente vai manter o que já tinha e melhorando, colocando o nosso DNA, a nossa cultura para dentro do autódromo, e tem muita coisa boa aí para vir pela frente. Bom, com esse evento, o sucesso que foi o evento aí, eu garanto que tanto o público quanto nós mesmos que organizamos e planejamos tudo aqui dentro, a gente está com muito esforço para que todos os eventos aqui sejam uma experiência diferente. Eu acho que esse aí vai ser o novo boom do negócio, é a gente trazer a família aqui. A família já entendeu que o Gearhead é além só do carro, são valores também. Muita gente que está ali são
pensantes, são pensadores, são resolvedores, entendem de muita coisa para conseguir fazer da sua vida ainda ter o carro de coleção, o carro de rua ou o carro de arrancada que seja, né? Então, assim, essas pessoas são muito capacitadas e são muito aguerridas no que fazem. Então, agora eles trazer a família aqui para dentro também faz a diferença de trazer a família e a família entender que esse gearhead aí é um cara especial, que tem um entendimento de alguma coisa que talvez para os outros não era tão importante, mas agora o povo entendendo o que é essa paixão, vista que, olha que foi o evento de tantos carros aqui e famílias viajando junto, né? Eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. O Autódromo Fueltec Velopark agora acho que veio para justamente fazer essa união, essa compilação entre todas as áreas do automobilismo, seja ela off-road, arrancada, drift, os antigos, saber que aqui é a casa deles, saber que essa turma pode se mesclar, pode se misturar. E o principal é a família estar junto com o piloto, ou junto com o entusiasta, trazer seus amigos. Eu acho que agora a gente tem a gente está tentando proporcionar esse conforto para toda a família vir, e não só entender que o autódromo é só para o carro de corrida e só para o piloto. Não, vai ter espaço para a galera que faz todo esse apoio, que é importantíssimo aí para o piloto e para o pessoal que vem trabalhar, que nem os preparadores e equipes, né? A gente não quer acender a chama do automobilismo no Brasil, porque na verdade o automobilismo e a cultura automotiva no Brasil já é muito forte, o brasileiro é muito apaixonado por tudo isso, mas a gente quer turbinar essa chama, a gente quer fazer com que multiplique isso em todos os autódromos, todos os lugares do Brasil, né? Não é só no Autódromo Fueltec Velopark, mas todos os nossos parceiros, as pistas que tem no Brasil, que a gente vai desde as fundações delas, provavelmente, é unificar essa paixão, é fortalecer essa paixão. A gente gosta, nós todos gostamos muito de carros de automobilismo. A cultura gearhead, a cultura automotiva no Brasil está mais forte do que nunca e a gente vai acelerar ela como vocês nunca viram. Menos de um ano e meio atrás, aí a gente estava saindo de uma enchente que realmente pegou em cheio a empresa. Nós três aqui, a gente se olhava e uma única certeza era que em 2 anos, esse era o nosso prazo, em 2 anos a gente estaria melhor do que se a gente não tivesse passado pela enchente. Sexta-feira de subir. Teve um momento no início da enchente que foi muito difícil e no momento assim de madrugada, literalmente eu recebi uma oração de uma grande amiga minha, Marta Bruno, uma oração de 4 minutos no WhatsApp que ela me mandou e que foi muito importante assim para mim levantar a cabeça e tentar sair com força. Eu gravei para ela um vídeo que foi só para ela e para o Sandro e mandei esse vídeo. E hoje, por acaso, eu achei esse vídeo numa conversa com ela e eu quero compartilhar isso com vocês. Foi uma coisa privada, uma coisa que eu mandei para eles, mas foi tão emocionante que eu acho que nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês. Bah, Marta, inacreditável o momento que tu mandou isso aí. Realmente tá muito difícil de entender tudo. Eu tô longe, eu não tô lá, né? Então a gente acaba vendo as coisas por uma ótica talvez até, não sei se é pior, melhor ou igual, e não dá pra fazer muita coisa, só consigo fazer à distância. Felizmente tá todo mundo bem e apesar de ser só dinheiro, a gente tá... Só dinheiro às vezes é a vida da pessoa também, né? A gente conseguiu já bastante dinheiro, acho que uns 400 mil reais para ajudar essas famílias que perderam tudo, nossos funcionários. São 11 famílias que perderam tudo, pelo menos mais umas 20 tiveram que sair de casa, não perderam tudo, mas estão bem afetados. Na empresa, assim, não sei como é que vai ser, porque 20 dias, assim, com água embaixo ali, nunca imaginava que ia subir tanto. Não é nem os carros, as coisas, as máquinas, produtos, mas vai ser um desafio, assim. Vou te dizer que ontem eu fiquei umas 20 horas, assim, literalmente acordado e tentando fazer tudo que podia, assim, por tudo que é lado. E chegou uma hora que me deu um desânimo, assim, de parar e pensar, será que vai dar? Será que tudo que a gente fez nós vamos conseguir passar por isso, sabe? E essa mensagem veio, essa oração veio na hora certa mesmo. Obrigado.
Mas ao mesmo tempo, eu bem respiro fundo e eu vejo que a gente vai conseguir. É o estado inteiro, sabe? Não é que nem um pós-guerra, assim. É tipo uma Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Só que a diferença é que não é por uma coisa ruim, é por uma catástrofe, sabe? Mas a gente vai conseguir. Obrigado, viu? Eu me lembro que eu estava aqui, a água chegou mais alto do que isso. E eu nunca vou me esquecer, ver o logo da Fueltech, a água chegou no meio dele, mas não afundou, não submergiu o logo. E aquilo para mim foi um sinal de que a gente não tinha morrido afogado e que nós teríamos sobrevivido e que a gente ia superar tudo isso. Quero agradecer todos vocês. Eu só fui o louco que deu a ideia e que teve a coragem de comprar, mas é inacreditável a repercussão, a inauguração, o dia 1 do nosso querido Autódromo Fueltech Velopark, a caravana, tudo foi tão perfeito. Eu acho que isso vai ficar na memória de todos nós. Nós vamos trabalhar muito para superar essa sensação que todos nós tivemos. E obrigado a todos que tiveram presente na inauguração no dia 1 do Autódromo Fueltech Velopark. A gente sabe que, infelizmente, não conseguimos comportar todo mundo. A gente já está pensando em maneiras de aumentar a capacidade do autódromo para que a gente comporte mais pessoas, mas para aqueles que conseguiram participar junto conosco aí, realmente assim, a energia estava maravilhosa e meu muito obrigado aí a todos vocês. Não tem como deixar de mencionar, acho que o mais importante, sinceramente, é o agradecimento mais sincero que eu poderia dar para todo mundo que acreditou na nossa loucura, tá? Porque fazer o que a gente fez, querendo ou não, foi um desvio, assim, na nossa mente, mas não foi sozinho, todo mundo acreditou nesse desvio e o pessoal embarcou junto e, na verdade, eles provaram que não era desvio, era o caminho, né? Então, a equipe, extremamente parabéns. Não sei se existe outra equipe tão boa no mundo, o pessoal tão imbuído na missão, né? Eu com aquele origem militar. E o pessoal que gosta da empresa, que usa o produto da empresa, que se simpatiza com a nossa vontade, com as nossas ideias, que, cara, a Fueltech é o que é por causa das pessoas, né? E quando eu falo as pessoas, é do Anderson, aquele cara que tá pensando em comprar uma camiseta. Todo mundo, né? Então a Fueltech é o que é, esse grupo, esse mar de gente que gosta da gente. Não tenho palavras assim para agradecer todo mundo que estava lá, desde os gearheads que vieram do Brasil inteiro, das pessoas que aceitaram vir de caravana, quem veio de perto, quem nunca tinha vindo no autódromo. Fiquei muito feliz. Muita gente nunca tinha ido no autódromo, foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de entrar num autódromo. Muitos também a primeira vez no Velopark. Foi, acredito que o maior evento da história do Velopark já na largada. E assim, ó, foi emocionante. Eu vou dizer assim, aquela hora que a gente deu o discurso lá para 20 mil pessoas presencialmente e mais milhares de pessoas que não puderam vir, mas assistiram de alguma maneira, foi assim, marcante. Eu nunca mais vou esquecer esse momento na minha vida. Muito obrigado a todos.